Glória a Deus. Deus tem uma bênção para você. Você crê? Se você crê, toma posse, porque Deus está trabalhando. E ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre os 3 milagres de ressurreição do Evangelho. Jesus, como operação de milagres, o primeiro milagre de ressurreição, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Aleluia. E agora Jesus ressuscita a filha de Jairo. As pessoas estavam acostumadas a presenciarem milagres, acostumados a ver Jesus dar vista aos cegos. O mudo falava, o surdo ouvia, acostumados a verem os milagres. Jesus sempre andava acompanhado por uma multidão. Era a multidão do milagre. Ao longe você ouvia o brado de júbilo. Você ouvia gritos de aleluia, glória a Deus. Pessoas eram libertas, transformadas no poder da unção. Aleluia, do Senhor Jesus. E agora, no livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 40. A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos já estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe, dizendo que entrasse em sua casa. Pedindo que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Glória a Deus. Jesus ali, quando de repente chega um homem e prostrado aos pés do Senhor, o roga para que vá e pede para que vá à sua casa. Um detalhe, aquele homem estava com a sua filha à beira da morte, uma doença grave. E o detalhe é que aquele homem não era uma pessoa comum do povo. Aquele homem era um homem religioso. Era príncipe da sinagoga. Era uma autoridade naquele lugar. Mas naquele momento, estava ele ali deixando de lado a sua aparência, deixando de lado a sua posição de autoridade, príncipe da sinagoga, esquecendo para o que alguém iria dizer a respeito daquela situação. E ele veio, prostrou-se aos pés do Senhor e rogou-lhe, pediu, implorou para que ele fosse até a sua casa. E Jesus foi em direção à casa de Jairo. Glória a Deus. Quando, de repente, alguém veio por detrás e tocou na orla do vestido de Jesus. Jesus, sentindo que de si havia saído virtude,
Então ele começa a perguntar: quem é que me tocou? E os discípulos logo disseram: Senhor, todo mundo está te tocando. A multidão te aperta, te oprime. Mas Jesus percebeu que de si havia saído virtude, que alguém havia tocado em Jesus de forma diferente. Todos tocavam, mas alguém tocou diferente. E este alguém era a mulher do fluxo de sangue. Ela sofria uma hemorragia. E mulheres, no período de suas regras, elas são consideradas imundas segundo a lei. E ninguém pode tocar. Mas é só no período das regras. Porém, aquela mulher já havia 12 anos que sofria daquele fluxo de sangue. Coincidentemente, os mesmos anos de idade da filha de Jairo. Quando a filha de Jairo nasceu, a mulher do fluxo de sangue adoeceu. E ela já havia gastado tudo que tinha com os médicos, sempre indo de mal a pior. Ela era uma mulher solitária, porque ninguém podia tocar nela. Vivia fora do convívio dos amigos, da família. E uma mulher empobrecida, perdeu tudo que tinha. Só não perdeu a fé. A gente pode perder muita coisa na vida, viu, meus irmãos? Mas você não pode perder a sua fé. Serão momentos em que é só você e Deus. Mas você e Deus são a maioria. E tá tudo certo. Ela havia perdido tudo que tinha, só não perdeu a fé. E ela creu que se tocasse na orla do vestido de Jesus, seria curada. E ela foi e tocou. De modo algum ela poderia estar ali. Por Jairo ser príncipe da sinagoga, com certeza ela estaria ali rodeada de fariseus, judeus, escribas, religiosos em geral. E se aqueles religiosos apanhassem ali naquele momento uma mulher imunda, corram todos, ela está aqui. E se alguém a apanhasse naquele momento, aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, considerada imunda, poderia até perder a sua vida. Ela estava correndo risco de vida. Aleluia. Ela tinha fé, né? Eu acho que ela pensou assim: olha, não tenho nada a perder mesmo. Já estou condenada. Me resta crer. E ela creu. E Jesus curou aquela mulher. Quando ela toca na hora do vestido de Jesus, instantaneamente foi curada. Jesus percebeu que de si havia saído poder, virtude. Começa a perguntar: quem é que me tocou? Os discípulos responderam: mas mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, Senhor. Todos te tocam, Jesus. Mas alguém tocou diferente. E este alguém foi a mulher do fluxo de sangue. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, se apresentou. Ela estava temendo e tremendo de medo. Mas ela teve coragem. Arrancou forças da onde não tinha para se apresentar. Agora ela podia se apresentar, ela não era mais imunda. Agora ela foi curada. E ela lhe conta toda a verdade. Se apresentou e falou quem era e o que Deus tinha feito na vida dela. O versículo 48 de Lucas capítulo 8. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Um milagre de cura, de libertação. E Jesus cura mesmo. Ele faz por você aquilo que mãos humanas não podem fazer. Ele cura, liberta, transforma e salva. Quer te salvar, quer te abençoar, quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Não precisa ficar com medo não, confia no Senhor.
porque ele faz por você o que mãos humanas não podem fazer. Ela já havia gastado tudo que tinha com os médicos, sempre indo de mal a pior. A enfermidade daquela mulher estava acima das possibilidades humanas. Mas Jesus vai além das possibilidades humanas. Ele vai além da medicina. E quando ele quer fazer, ele faz. Ela foi curada. Jesus fala: vai, filha, a tua fé te salvou, ser curada. Mas quando ele ainda falava, veio até Jairo, o príncipe da sinagoga. Veio um mensageiro e falou para ele: homem, não importune mais o mestre. A menina morreu. Jairo, que havia se despojado da sua posição de autoridade eclesiástica, religiosa, se prostrando aos pés do Senhor Jesus. Fez isso pela filha e porque era um homem de fé. Agora, ele recebe esta notícia impactante. A menina morreu. Aleluia! Jairo ouve aquela notícia. O mundo desaba na cabeça de Jairo. Aleluia! É uma conjectura. O mundo acabou para ele. Ele amava demais aquela filha. Aleluia. Jesus, quando alguém bota um ponto final, ele coloca uma vírgula e a história continua. Versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ele falou para a mulher. Ao versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não me incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salvo. Momentos em que nós recebemos notícias que são desastrosas para nós. Momentos em que tudo desaba na nossa cabeça, né? Parece que alguém puxa o chão que pisamos, o nosso tapete, parece que tudo desaba. E a palavra do Senhor para você: não temas, não tenha medo, crê somente. Glória a Deus. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Versículo 51. E entrando ele em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro e a Tiago e a João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Jesus fala que a menina não estava morta, mas ela dorme. Mas ela dormia. Na verdade, era um fato, meus irmãos. A menina havia morrido. A menina estava morta. Estava sem vida. E Jesus chega de repente e diz: a menina não está morta, mas apenas dorme. Quando a notícia é desesperadora, é para te trazer desesperança, você precisa crer na palavra do Senhor. Porque alguém vai dizer que não, mas Jesus vai dizer que sim. Jesus vai dizer: a menina não está morta, ela apenas dorme. Muitas vezes não vai ter lógica humana nisso. Você vai olhar, vai somar, vai dividir, vai observar,
E vai ver que não tem lógica. Tem lógica? Era um fato. A menina estava morta. Mas Jesus diz, ela não está morta. E começaram a rir de Jesus. Jesus olha e diz, Talita cumi. Eita glória! Versículo 53. E riam-se dele, sabendo que a menina estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Resumindo, riram de Jesus. Até a menina ressuscitar. Vão rir de você. Até presenciarem o teu milagre. Então não desista dos teus sonhos, planos e projetos. Creia na palavra de Cristo para você. E ele fala para você, minha filha, meu filho, crê somente, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. A pessoa dorme, depois de um tempo ela acorda. Isso aí é um tempo, viu? É por um tempo. Suporte esse processo difícil para viver o milagre extraordinário que Deus faz na tua vida e o que Ele faz por você. O homem não entende, mas o homem não precisa entender. Vão rir de você, podem até rir mesmo. Mas eu vos faço nesta hora um convite. Creia na palavra do Senhor Jesus. As multidões são apenas espectadores. Se você tiver vitória, vão te aplaudir. Mas se você tiver uma derrota, vão rir de você. Vão te atirar pedras. E aí, quem é você nessa história? Eu vos convido nesta hora para que você seja o protagonista da tua história. Não permita que multidões, ou não permita que os outros contem as suas histórias, ou a sua história, à maneira deles. Escreva a sua história com as suas próprias mãos. Aleluia! Creia na palavra do Senhor. Creia na promessa de Cristo. Vão rir de você. Isso é normal. Todo mundo passa por adversidade na vida. Jesus falou, a menina não está morta, ela apenas dorme. Riram de Jesus, porque era um fato, a menina estava morta. Riram de Jesus até a menina ressuscitar. E quando ela ressuscitou, ficaram maravilhados. E quando virem você de posse do seu milagre, vão aplaudir. As multidões são meros espectadores. Não permita que as multidões contem a tua história. Seja o protagonista da sua história. Creia na palavra do Senhor Jesus. Vão rir de você até ver você de posse do teu milagre. Toma posse, porque Deus quer te abençoar. Amém.